Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre o ministério de profeta? É sobre esse tema que eu quero chamar a sua atenção. Mais uma vez, estou trabalhando o assunto da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2021, da CPAD, que nos fala sobre dons espirituais e ministeriais. O assunto para a temática de hoje é da lição número 7, que nos fala sobre o ministério de profeta. E eu quero convidar você a estar comigo se debruçando sobre esse estudo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar que você se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento deste canal, que é a ferramenta que eu uso para propagar o Evangelho através do ensino da Palavra de Deus. Se você deseja ser um semeador deste canal, está aí na tela um código QR Code que direciona para uma conta bancária. Ou então você pode olhar a descrição no vídeo, que tem lá todas as instruções caso você queira ser um colaborador. Como de praxe, eu projeto na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar junto comigo. É de fundamental importância também que você esteja em mãos com um exemplar bíblico para que você possa acompanhar as referências que serão citadas e isso irá enriquecer o teu aprendizado. Vamos para mais uma aula. Convido você para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Lição de número 7. O texto áureo está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28, que nos diz: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A verdade prática nos diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos chama a atenção para alguns assuntos. Jesus, o profeta prometido, profetas na igreja primitiva, profetas enviados por Deus, o ministério do profeta, não despreze as profecias, o Espírito fala às igrejas. A leitura bíblica em classe se encontra em dois textos diferentes. O primeiro, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 27 ao 29. E o segundo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 ao 13. Vamos começar por 1 Coríntios 12. Nos diz assim, a partir do verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Vamos para o que diz Efésios 4, a partir do verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os hinos sugeridos são 141, 215 e 438 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é expor o desenvolvimento do ministério de profeta, enquanto que os objetivos específicos são, primeiro, descrever a função de profeta no Antigo Testamento, segundo, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento, terceiro, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Eu acho que essa redação não ficou muito adequada, mas seria esclarecer o que caracteriza o falso profeta. Então, esses são os objetivos específicos para esta lição. Vale salientar que nós já falamos acerca dos dons espirituais e na lição anterior sobre o dom ministerial de apóstolo. Hoje vamos trabalhar mais um dom ministerial que é citado
nas Sagradas Escrituras. Vamos para a introdução. Estudaremos este dom de profeta à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Claro, quando nós analisamos a Bíblia, é importantíssimo que nós possamos nos debruçar sobre alguns aspectos pontuais, como quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, com que objetivo, porque quando nós conseguimos situar o momento histórico associado ao autor, o destinatário e o conteúdo do que foi escrito, isso nos traz uma compreensão mais adequada acerca do que é o texto bíblico. O ministério de profeta é altamente importante, como todos os outros, pois ele tem um valor excelso à igreja de qualquer tempo e lugar. O primeiro tópico nos fala sobre o profeta do Antigo Testamento. Qual o conceito de profeta? Conceito muito difundido, que é aquela pessoa que tem a responsabilidade, é incumbida de falar em nome de Deus. Ou seja, ele recebe a mensagem de Deus e transmite para o povo. Deus sempre fez o profeta como seu porta-voz, para representar os seus interesses na terra. Geralmente o profeta que se levantava no Antigo Testamento, ele falava à nação israelita, falava também aos povos estranhos, trazia orientações para os reis, era consultado em determinadas questões. Então, tanto homens e mulheres, nós podemos ver no contexto da Bíblia Sagrada, eram usados a partir desse ministério. Temos um exemplo interessante, que é o de Samuel, que é um dos últimos dos juízes, e foi o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Isso está explícito lá em 1 Samuel capítulo 3. Temos exemplos também de Elias e Eliseu. Temos uma mulher, a profetisa Uda, que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, e muitos outros, como os próprios literários, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Me permita, por gentileza, citar esse texto bíblico, ou expor esse texto bíblico que fala da profetisa Uda, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Por quê? Porque é onde aparece ali uma mulher falando acerca da palavra de Deus, ou melhor dizendo, sendo porta-voz da voz de Deus, ou da mensagem de Deus, num momento tão importante para o povo de Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso 14. Se você está com seu exemplar bíblico, você pode aí acessar. Caso não, acompanhe que eu irei projetar na tela a imagem desse texto. Então vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso 14. Tem um site bem interessante que é Bíblia Online. Você pode também acessar para estar acompanhando os textos bíblicos. E lá é bem legal que eles apresentam as Bíblias em várias traduções diferentes. Então você pode escolher Nova Versão Internacional, João Ferreira de Almeida, várias traduções diferentes para o texto bíblico. Então veja aqui. Verso 14. O sacerdote Uquias, Aicã, Aquibô, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor. Eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Olha que interessante, a profetisa Uda, profetizando. Só que também ela mandou uma mensagem para o rei. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor.
Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Então perceba que o texto é muito claro. Uma mulher sendo usada por Deus para trazer uma mensagem diretiva para o rei naquele momento em que eles precisavam de uma resposta do Senhor sobre aquele cenário, sobre o embate contra os seus inimigos. Vamos continuar. Se você ouvir de repente um barulho ao fundo, é um barulho de chuva. Eu estou aqui num ambiente aberto e ao som da natureza e de repente você pode ouvir um som ao fundo, mas é o som da própria natureza. Um outro aspecto ainda dentro desse tópico é o ofício do profeta, né? Que através da inspiração divina recebeu uma mensagem de Deus, uma revelação que desvendava o oculto. Além disso, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões muito comuns eram, por exemplo, veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Vemos também outros papéis importantes, como de conselheiro, né, se manifestando no Antigo Testamento. E, paralelo a isso, toda a perseguição que os profetas sofriam por causa da mensagem de confronto que era anunciada para o povo, para os reis. Mensagem de confronto nunca conquistou simpatia. E a Bíblia mostra isso. Um outro aspecto é do profetismo, e de acordo com o dicionário teológico da CPAD, foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel como Judá, com o objetivo de restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Nesse tempo, os profetas sofreram muito, principalmente nesse tempo. Vamos para o tópico de número 2, que nos fala sobre o profeta no Novo Testamento. Tanto a carta de Paulo aos Coríntios como a carta de Paulo aos Efésios fala acerca do dom profético. E na igreja antiga isso era muito explícito. Não por acaso o termo profeta aparece numa lista, né? Na segunda posição na lista apresentada por Paulo em Coríntios. Ele é identificado 3 vezes também na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha que texto interessante, né? Fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, aqueles que sempre foram porta-voz da mensagem divina. Seja anunciando para a nação israelita, seja anunciando para as nações estrangeiras, propagando o evangelho, fundando igrejas. É bem interessante analisar essa questão. E qual era o ofício do profeta neotestamentário? Se formos observar a descrição que Paulo dá acerca da função da profecia, está lá em 1 Coríntios 14, o objetivo, a função da profecia é exortar, ensinar, consolar e edificar. Exortar, consolar e edificar. Então, esse é o tripé que norteia a profecia. Consolo, exortação e edificação. E no Novo Testamento, os profetas fizeram isso. Por vocação divina, por chamado de Deus, por vocação ministerial, né, exerceram essa função para desmascarar pecados, proclamar justiça, advertir sobre o juízo vindouro, combater o mundanismo, combater a freze espiritual entre o povo de Deus. Eu destaquei aqui um texto de Lucas capítulo 1, versos 14 a 17. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia também para ler comigo.
E esse texto fala um pouquinho sobre a mensagem profética no Novo Testamento. Veja que interessante. No cenário aqui, o texto traz uma informação acerca da revelação dada a Zacarias, de que a sua esposa teria um filho, Isabel teria um filho, mesmo sendo estéril. O texto diz que o anjo aparece para Zacarias e diz: Deus ouviu a tua oração. Olha que coisa tremenda. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do verso 14, né? Depois que o anjo fala acerca da revelação, e ele começa a dizer assim no verso 14, ó, ele será motivo de prazer e de alegria para você, falando acerca do nascimento do menino, que era o profeta João, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde o nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. Olha que interessante. E aqui no 17, veja o que ele diz: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Quem era Elias? O profeta, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha a natureza da mensagem profética, ainda no Novo Testamento. João Batista foi o precursor de Jesus. E Jesus chegou a dizer que dos nascidos da mulher, João era o maior e era o último profeta. Agora, convém também esclarecer essa declaração, porque quando o texto fala sobre o último profeta, podemos interpretar de forma muito evidente que foi o último profeta a falar acerca da vinda do Messias. O último profeta messiânico. Porque depois desse momento, Paulo fala acerca do dom ministerial de profeta. Então não podemos dizer que profeta como dom ministerial foi até João. Até João foi o profeta que anunciou a vinda de Jesus, o precursor de Jesus. Mas o dom ministerial de profeta continuou. E qual era o objetivo do dom ministerial de profeta? É apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus para levar a Igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a Igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para a edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Olha, irmãos, me permita fazer uma sugestão aí de subsídio teológico, que é o livro de Stanley Horton sobre doutrinas bíblicas. Eu tenho esse livro, ele é muito bom. Se você puder ter acesso ou adquirir, o livro traz bastante conhecimento acerca das doutrinas cristãs, das doutrinas da Bíblia. Então é, sem dúvida, uma ótima leitura, uma ótima fonte de aprendizado. Vamos para o tópico 3 e já caminhando para a conclusão. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Primeiro aspecto, simplicidade versus arrogância. O profeta verdadeiro é simples, o falso é arrogante. Por que o profeta verdadeiro é simples? Porque ele traz consigo os atributos de Deus que são comunicáveis. Ele carrega consigo o fruto do Espírito que se manifesta em muitas características. Por isso, o seu ministério transborda em amor, mesmo às vezes trazendo uma mensagem dura. Então lembre-se de Jeremias, capítulo 38, Oséias 8, do próprio Senhor Jesus, Mateus 23. Mensagens muitas vezes duras, mas expressando o amor, o cuidado, para que as pessoas se arrependessem e pudessem trilhar o caminho de Deus. Enquanto que o falso profeta pensa em si mesmo, status, benefícios, autopromoção, ele ilude, ele engana, ele mente, tudo para alcançar o seu objetivo.
Eu me lembrei agora do livro de Números que fala acerca do profeta Balaão. E veja que Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus para obter vantagem financeira frente a Balaque, que foi o rei que o contratou. Só que Deus não permitiu que ele amaldiçoasse seu povo, porque o povo já estava abençoado. Mas Balaão é um exemplo de falso profeta. Um outro aspecto é pelos frutos conhecereis. Jesus traz essa advertência de forma muito séria. E como nós podemos reconhecê-los? Jesus diz, pelos seus frutos. Pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Hoje, irmãos, a gente está, quando eu falo a gente, nós, num contexto geral. Claro que não são todos os pastores, mas muitos têm julgado as pessoas pelo talento e não pela vocação, não pela seriedade no ministério. Então, tem talento, coloca ele no palco. Tem talento, dá ouvidos ao que ele diz. Isso é erradíssimo, complicadíssimo, compromete sobremaneira a espiritualidade, a qualidade e a santidade do culto ao Senhor. Porque, claro que tem pessoas que são talentosas e que são vocacionadas no ministério, mas tem pessoas que têm talento, mas não têm vocação. Falam bem, encenam bem, são simpáticos, carismáticos, chamam a atenção, mas não carregam consigo o fruto do Espírito, não carregam consigo a mensagem do Senhor. E a diferença na vida do profeta é carregar consigo a mensagem do Senhor. É isso que o verdadeiro profeta tem, a mensagem do Senhor consigo. É isso que faz a diferença. Ainda sobre o falso profeta. Na obra Assim Diz o Senhor, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. E aqui ele chama a atenção, não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Por quê, irmãos? Nenhum falso profeta vai se autodeclarar falso profeta. Ele vai vir, ele irá vir em nome de Deus, falando coisas em nome de Deus, se dizendo homem de Deus, quando na verdade não é. Obra do engano, obra do maligno, fruto de mentira. Concluindo, vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja no primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Então, irmãos, eu quero pedir que vocês guardem esse ensinamento no coração de vocês. Permita que ele gere frutos na vida de vocês, para que a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, o milagre do Senhor, a manifestação do Senhor esteja sempre presente no vosso cotidiano. Foi um prazer, mais uma vez, estar reunido nesse momento para falar um pouco da Palavra de Deus. Espero você para estarmos juntos na próxima lição. Enquanto isso, continue fazendo a obra do Senhor e produzindo frutos para o seu reino. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.